Vamos orar pelo pastor Well. Eu vou ter o privilégio de ouvir essa palavra aqui 2 vezes, né? Olha, e eu vou falar para você. Essa palavra foi ministrada domingo de manhã passado, né? E olha, é uma palavra tremenda. Eu quero que você leve essa palavra no teu coração, porque ela vai edificar a tua vida. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Eu creio que essa palavra foi ministrada domingo de manhã. Ela vai impactar a tua vida nessa noite. Você crê nisso? Então estenda a tua mão, vamos orar pelo pastor Well. Jesus, muito obrigado, porque sabemos que essa palavra realmente ela tem causado efeito mesmo na nossa vida, porque eu tive esse privilégio de ouvir essa palavra, e com certeza essa noite o Senhor vai falar de uma forma tremenda através do teu filho. Nós oramos por ele e abençoamos a vida dele, Senhor, no nome de Jesus, como um vaso mesmo, a tua mão, usa a boca dele, Senhor, Deus, que através dos seus lábios, palavras venham, Senhor, mesmo como rema para a nossa vida, causar uma transformação, um impacto, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra caia como um tiro, meu Senhor, explodindo o nosso coração, incendiando a nossa vida, para que possamos sair deste lugar, Senhor, mais crente do que já somos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês receberam um folheto que fala imersão no coração do Pai também. Esse evento vai ser em maio do ano que vem. E por que tanta antecipação? Porque na verdade são 3 dias com almoço, janta, todos os coffee breaks, hospedagem, mais os preletores que vêm de fora. E ele não é muito econômico, mesmo a gente tentando reduzir todos os custos. E fica R$300 por pessoa, um casal R$600 é pesado. A antecipação é porque você pode parcelar até lá, então dá para dividir em 10 parcelas. Então, se você puder divulgar, as vagas são limitadas, mas comece já as suas inscrições, até porque o prazo vai diminuindo, o parcelamento vai diminuindo e o preço também vai subindo, conforme vai passando as datas. Então, é um curso tremendo, provavelmente aqueles que conseguirem e se planejarem, tiverem o privilégio de participar, vão ter suas vidas transformadas. Praticamente eu posso afirmar que vai ser antes e depois do curso. Muita coisa vai mudar. Então, tente se programar. É um feriado de 1º de maio, é uma quinta-feira. Vai ser quinta-feira o dia inteiro, sexta-feira e sábado. Então, se a sua empresa não emendar o feriado, você já se programa com antecedência, você consegue organizar essa sexta-feira para estar lá. E no domingo vocês vão estar livres para vir no culto, normalmente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queridos, essa palavra tem mexido com o meu coração nessas semanas. Eu tenho orado e buscado a Deus uma pergunta muito forte, né? Porque assim, eu não sei quantos de vocês passam por lutas longas, levam anos, né? E às vezes a gente começa a questionar Deus, por quê, né? E o tema da palavra é identidade. Quem sou? E eu esteve aqui uns 2, 3 domingos atrás, o Jason Lee Jones, ele comentou alguma coisa que eu achei muito legal, e eu transformei aquilo que ele falou num princípio dos 3 Is. Os 3 Is são 3 passos para uma vida transformada. É intimidade. A intimidade com Deus gera em mim identidade. Eu começo a saber exatamente quem eu sou, porque eu existo, de onde vim, para onde vou, qual o propósito de Deus para a minha vida. E à medida que eu descubro a minha identidade, eu consigo ter integridade. Na verdade, a gente faz o contrário, né? A gente cobra dos irmãos santidade, integridade. Aí ele fica naquela luta eterna de estar sempre com peso, está sempre lutando e não consegue mudar. E toda vez que ele é confrontado, ele tem um sentimento de derrota terrível, porque ele não consegue vencer aquilo. Mas na verdade o processo é inverso. Eu tenho que começar a ter intimidade com Deus. O pastor Marcos falou aqui de conhecer esse Pai, de começar a me relacionar com Deus. À medida que eu tenho intimidade com Deus, à medida que eu tenho encontros pessoais com Deus, à medida que eu tenho realmente momentos de tremenda visitação, muita coisa começa a mudar.
Eu começo inclusive a descobrir quem sou, por que vim, de onde vou, qual é o motivo da minha existência. A hora que eu começo a ter a minha identidade e saber que o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, eu começo a me enquadrar nesta semelhança. E esta semelhança é que começa a exercer um efeito de dentro para fora, de integridade, de santidade, de pureza, e não de domínio, muito esforço, muita garra, muita luta para vencer. Não, a graça vem de uma forma interior. Ela começa a me abençoar e isso começa a mudar a minha vida. E é muito forte isso, porque quando eu comecei a questionar por que algumas coisas não estavam fluindo na minha vida, Deus começou a mostrar alguns personagens bíblicos, e o que mais me marcou foi Davi. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu queria entender o que era esse coração de Deus, porque tem uma passagem em Lucas 6:45, que diz assim, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Aí a gente acha que o bem está em Deus e o mal está no diabo. Mas aqui não fala isso, fala que do bom tesouro, que está onde? Dentro de mim. Existe também um mau tesouro dentro de mim. Então quando fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que tinha o bom tesouro. E a boca fala que o coração está cheio. Então, na verdade, como eu estou alimentando o meu coração, vai fazer com que aquilo que eu venha a externar possa ser bom ou mal para mim mesmo. Porque também tem um outro versículo em Provérbios 23:7, que fala: assim como pensou no coração, como imaginou no seu coração, você é. Então, na verdade, como você imaginou do cérebro ao coração, como você se vê, você é. Opa! Então, o que muda as circunstâncias é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque, inclusive, na minha luta pessoal, eu estava questionando sobre... Eu já vivenciei avivamentos, movimento de Pensacola, Toronto, já estive em congressos muito poderosos, a voz dos apóstolos, já estive visitando a África, vi o poder de Deus movendo naquilo, e eu ficava pensando: Deus, é muito entendimento, pouco ação, pouco fato, pouco interior, porque no primeiro sintoma de uma crise, eu entro em depressão. Primeiro sintoma de uma ameaça, eu me desanimo. O que é isso? Quem sou? Quem sou esse filho de Deus, guerreiro, com tanto entendimento e pouca ação real, pouco movimento real, pouca eficácia? Porque assim como imaginou no coração, você é. Quer dizer, você está se abatendo muito fácil, o seu coração está fraco. Então eu preciso mudar o meu coração. Aí quando eu começo a ver o coração de Davi, que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, aí você começa a entender o que é intimidade com Deus. Porque quando ele tem intimidade com Deus, ele não olha as circunstâncias, ele não olha a sua situação envoltória, ele não olha o seu contra-cheque, ele não olha a ameaça no telefone, ele não olha o oficial de justiça que está te notificando, ele não olha as circunstâncias, mas ele tem os olhos fixados no Senhor da glória, no Deus Todo-Poderoso, no Pai que tudo pode, naquele que nos liberta do cativeiro, aquele que rebenta correntes, aquele que realmente move montanhas em favor dos seus filhos. E quando ele age segundo o
coração de Davi, não segundo a visão das circunstâncias, ele muda as circunstâncias. E é incrível. Vamos ver, todo mundo conhece a passagem de Davi contra Golias, em 1 Samuel 17. Abre as suas Bíblias em 1 Samuel 17. Me causa surpresa, porque assim, essa situação de 1 Samuel 17, os filisteus foram guerrear contra os israelitas, os judeus. E aí Golias se apresenta como um guerreiro e desafia todo o povo de Israel a achar um homem que ganhasse a luta dele. E os judeus começam a se sentir derrotados. E olha o que diz o versículo 11 de 1 Samuel 17. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, do incircunciso do Golias, espantaram-se e temeram muito. Covardaram, tremeram as pernas. Sabe quem estava no meio desse povo? Os irmãos de Davi. Estudaram na mesma faculdade do Torá e do Talmud. Estudaram e aprenderam que Deus abriu o mar vermelho, que Deus derramou maná no deserto, que Deus era poderoso, que Deus fazia, acontecia, que Deus tinha prometido para eles a terra prometida. Eles estavam na terra prometida. Os mesmos pais, os mesmos ensinamentos, as mesmas doutrinas. Os irmãos de Davi estavam lá, tremeram. Olha o 24. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, Golias, fugiram diante dele e temeram grandemente. Entraram debaixo da cama, gente. Você já se viu numa situação dessa? Não sei quanto a você, mas eu quase todo dia. Quase. O inimigo tenta nos afrontar todo dia. E olha, quando Davi vê essa situação, porque o pai dele pede para ele ir lá levar comida para os irmãos, e aí ele vê essa situação, e ele fala: meu Deus, como que esse incircunciso desafia nós? Porque Davi não olhou o gigante, ele não olhou o tamanho do cara, ele não olhou a situação que era difícil. Ele olhou ao Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, aquele que abriu o mar, aquele que tirou o povo do deserto, aquele que arrebenta correntes, aquele que move céus e terra. Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele não olhava as circunstâncias, ele sabia de quem era lá, ele era filho, ele sabia a quem ele servia, ele sabia quem era o verdadeiro pai dele. Aleluia. E aí, quando ele vê essa situação, e ele fala: não, nós temos que enfrentar esse cara. Sabe quem foi a maior oposição a ele? Olha no 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja, para assistir nossa derrota. Você veio nos desdenhar. Nessa altura do campeonato, Samuel já tinha passado na casa de Jessé, que era o pai de Davi, e já tinha chamado os filhos de Jessé para ungir rei, e não foi nenhum deles, foi Davi que ele escolheu. Era o caçula, o garotinho, não do rio.
E aí os irmãos já se inflamaram pela soberba. Coitado de Davi, nem soberbo era, porque nem chamaram ele. O Samuel precisou provocar a vida dele. Mas você imagina que nessa hora, onde você começa a não mais enxergar as circunstâncias, eu não sei quantos de vocês, mas eu já fui muitas vezes chamado de louco, porque crê em Deus, porque crê no sobrenatural, porque acredita em circunstâncias impossíveis. E aí quem se opõe, às vezes, são as pessoas que você mais ama. Mas ele não se abateu, mesmo pela situação bem pessoal ali dentro da casa dele. Ele não se deixou levar, porque o coração dele não era um coração segundo a visão, mas era um coração segundo o coração de Deus. E aí, ele tem história, como que esse coração funciona? Vamos lá no 34. Porque Saul pergunta para ele: você é um garoto, como é que você vai enfrentar o cara? Aí ele vai ao rei, mostrar ao rei que ele não era nada, mas existia um Deus acima dele. Porém Davi, lá no 34 ao 37, nós vamos ler. Porém disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e matava. O teu servo matava assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou contra os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Quer dizer, ele já era um homem, mesmo no campo, lutando contra a lógica das circunstâncias, lutando contra a natureza, a fraqueza humana contra as circunstâncias. Ele já era um homem que não via a dificuldade, mas ele via o poder de Deus através da vida dele. O poder de Deus através da vida dele. E tanto é que ele já tinha uma visão 1000 anos antes da vida de Cristo. Da vida de Cristo. Olha o 40 aqui que ele faz. Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alfarje do pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. Essa situação de pegar as pedrinhas e pegar a funda, ele recusou as armaduras, ele recusou o capacete, ele recusou a espada. Alguns teólogos dizem que a testa de Golias era tão grande que não tinha como errar a mira. Esqueceram de dizer que ele usava um capacete. Diminui um pouco. Mas alguns outros dizem que ele era tão perito no estilingue, que ele treinava ali com as ovelhas, então que ele era um exímio atirador. Mas eu vou te dizer uma coisa: a fé do coração de Davi era muito maior do que a habilidade dele, o tamanho da testa do Golias. Se ele jogasse essa pedra para trás, Deus ia mandar um vento para dar na testa do gigante. Porque o coração dele não agia pela habilidade dele, não agia pela força dele, não agia pela capacidade dele, não agia pela dimensão da relação de um gigante contra um anão. A força dele estava no Senhor. E 1000 anos antes de Jesus existir, olha só o que ele fala no 45. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Só faltou ele dizer Jesus. Ele já sabia do poder do nome de Jesus. Ele só não sabia o que ele fazia, ainda faltava 1000 anos para ele nascer.
Mas como ele tinha o coração segundo o coração de Deus, ele já tinha o entendimento do poder manifesto de Deus para os seus filhos, para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas, daqueles que se entregam de corpo e alma para o Senhor. Ele fez a mesma universidade do Torá dos irmãos, ele fez a mesma faculdade do Talmud, ele aprendeu todas as leis, ele teve o mesmo pai e a mesma mãe, mas ele não tremeu diante do gigante, como eu e só alguns de vocês. Aí eu pensei, falei, Deus, eu preciso aprender isso. Não mais aqui, porque aqui eu já sei demais. Isso precisa descer aqui. Isso precisa virar convicção. Isso precisa virar graça. O Espírito Santo tem que mudar meu coração. Eu tenho que mudar a minha maneira de agir, de reagir, de pensar diante daquilo que eu vejo à minha volta. Porque a hora que o meu coração entrar em sintonia e entendimento com o coração de Deus, eu mudo as circunstâncias à minha volta. Diz que um grão de mostarda, a fé de um grão de mostarda move um monte. Como é que está a minha fé então, hein? Então, na verdade, assim, isso é muito forte. E quando eu comecei a entender, vocês conhecem o resto da história, não vou entrar em muito detalhe, mas como Davi agia, era um homem segundo o coração de Deus. Eu comecei a buscar em Deus esse entendimento. Sabe, tem um livro aqui na livraria, chama Uma Coisa Quero. Uma coisa. Porque tem um salmo, Salmo 27:4. Você imagina assim, você descobre a lâmpada de Aladim e sai um gênio e fala assim, você tem um pedido a fazer. Faz um pedido. O que você quer? Davi responde essa pergunta. Uma coisa, nesse Salmo 27:4. Qual é o de tudo que você possa pedir, de tudo que você possa desejar, de tudo que você possa querer dessa vida, tudo que você possa sonhar dessa vida? O que Davi, um homem segundo o coração de Deus, pede a Deus nesse Salmo 27:4? Fala uma coisa só uma coisa, mais nada. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Quando que eu tenho que morar na casa do Senhor? Ah, não é domingo à noite no culto? E acordar amanhã deprimido? Porque ô segunda brava, né? A gente vem aqui, dá glória a Deus, pula, salta, somos mais vencedores, pisamos a cabeça da serpente, declaramos a vitória. Aí quando o despertador toca amanhã, Jesus amado, ou a campainha, ou o trim do celular com e-mail desejado. Se não pagar hoje, eu vou te processar. Aí a gente esquece de pisar a cabeça da serpente, declarar vitória. Mas Davi foi sábio, ele pediu só uma coisa. Todos os dias, não é reunião, não é culto, é todos os dias estar na presença do Senhor. Todos os dias eu tenho que acordar de manhã, pegar minha funda, passar no córregozinho, pegar 5 pedrinhas e colocar no meu bolso.
Todos os dias eu tenho que estar preparado para enfrentar gigantes. Todos os dias eu tenho que crer. O que vai me dar a mira do meu estilingue não é a minha habilidade de manusear o estilingue, mas todos os dias eu creio que o gigante que vai ser derrubado não vai ser pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu conhecimento, pela minha forma de persuasão, pelo poder linguístico das minhas palavras, mas todos os dias eu sei que quem peleja por mim não sou eu, mas é o Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e os gigantes cairão, porque não é pela minha força, não é pela minha capacidade, porque eu sou um estragado, deprimido. Mas a graça de Deus descendo do meu entendimento, do meu coração, muda a minha vida, e muda as circunstâncias, e muda a maneira de lidar com as circunstâncias. Davi não teve só essa prova, não. E não foi só o urso e leão, não. Davi perdeu um filho. E ele se levantou da morte do filho e reagiu. Enquanto estava vivo, ele orava, pano de saco, poeira, jejum. Morreu, levantou, tomou banho e foi trabalhar. Não tem mais o que fazer. Reagiu. Não se entregou às circunstâncias. Tem uma outra passagem de Davi que é impressionante. Ele depois que foi consagrado rei, ele começou a ser perseguido por Saul, até depois que matou o gigante. Saul prometeu dar filha, não deu, e ainda começou a persegui-lo. E Davi tem um lugar que o rei tanto que perseguiu ele, que chegou uma hora que ele foi fugir no meio dos filisteus. Ele foi se esconder no meio dos filisteus. E o rei lá dos filisteus deu um lugar para ele, chama Ziklag. E ele conseguiu ali criar a cidadezinha dele, a vilazinha dele, e ficou ali ajudando o rei. Como eles guerreiam entre si até hoje, né? Então ele ficava ajudando o rei a matar os inimigos, os amalequitas, os jebusitas, os amorreus, todos eles ali de volta. Ele ia ajudando os filisteus a destruir. De alguma forma ele estava ajudando o próprio povo de Israel a matar os inimigos. E ele tinha com ele 600 homens. 600 homens guerreiros, valentes, que seguiam Davi. Estavam com ele nessa cidade que chama Ziklag. Ele, perseguido pelo rei, se refugia no meio dos inimigos. Chegou um momento que o filisteu resolveu ir contra Israel. E chamou ele. E ele não podia negar. Então ele foi junto, mas como veio mais 5 reis, 4, 5 reis, eles acharam que Davi não era confiável, mandaram ele de volta. Não sorte, né? Mas para Deus não tem sorte. Ele estava olhando acima das circunstâncias. E aí ele volta guerreando contra todas as vilas que ele passava, e matando todo mundo, e destruindo as cidadezinhas e as vilas inimigas, até que ele chega na cidade dele, que é Ziklag. Quando ele chega em Ziklag, vamos ver 1 Samuel 36, pouco antes. Quando ele chega em Ziklag, a cidade está queimada, e levaram todas as mulheres e os filhos. Você já saiu de férias e viajou, ficou aí uns 10, 15 dias fora? Quando a gente chega em casa, não sei se é com você que nem comigo, que saudade da minha cama. A coisa mais gostosa de chegar em casa é deitar na sua caminha. Apesar que você foi para um lugar gostoso, você teve férias, aproveitou bastante, mas quando você chega em casa, aquela vontade de chegar em casa. Imagina esses soldados cansados, guerrearam muito, muitos feridos, muitos exauridos, já no limite das suas forças. Quando chega em casa, não tem nem mulher, nem filho, nem cama, nem nada, tudo queimado, tudo destruído, tudo terra arrasada. Aí no versículo 6, olha só o que acontece com Davi. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em... Quer dizer que ele perdeu tudo, e ainda os amigos queriam matá-lo.
Os soldados dele agora estavam tão decepcionados com tudo que resolveram achar uma solução para o problema. Vamos apedrejar Davi. Aliás, o meu sonho, o senhor não sabe, mas é comprar um saco daquele da sopa. Fica nervoso em casa, fica desmurrando até acalmar. Mas os caras resolveram que uma das soluções do problema era apedrejá-lo. Quer dizer, se existe um fundo de poço na história bíblica de Davi, foi Ziklag. Foi esse lugar e foi esse dia. Resolveram apedrejar Davi. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas aí acontece um fenômeno. Lembra que Davi é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que não olha as circunstâncias. Olha o que diz aqui. Mas Davi se fortaleceu, achou forças em si mesmo, no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor. Ele foi buscar da onde não tinha mais, da onde não sobrava mais lógica, entendimento, razão, força física, sentimento, tinha acabado tudo. Mas ele foi buscar forças em si próprio no Senhor. É quase que como se ele e o Senhor neste momento se unissem em uma só força. Quer dizer, onde você virou pó da rabiola, onde você está no fundo do poço, onde você vai buscar o levantar. O homem, segundo o coração de Deus, não olhou as circunstâncias. Ele se levanta, convence aqueles homens de sair para a guerra contra aqueles que saquearam a cidade. E aqueles homens tão cansados, dos 600 homens, 200 deles ficaram pelo caminho, porque não aguentaram. Eles já estavam realmente no pó da rabiola, estavam no fundo das energias. E aí foram só 400, e esses 400 derrotaram todos os inimigos, saquearam todos os despojos, recuperaram as mulheres e os filhos todas vivas, salvas, e voltaram cheios das riquezas daquele povo, e começaram a festejar, e começaram a fazer uma grande festa ali em Ziklag, onde ele provou o mais amargo dos felos, o mais fundo do poço, o mais triste da história dele, aonde ele se viu sozinho, sem ninguém, sem nenhum apoio, sem ninguém para botar a mão na cabeça, sem ninguém para dar o braço, aonde ele não tinha mais forças, ali em Ziklag, onde eles estão festejando a vitória, veio uma amalequita. Olha o que diz o versículo 1, segundo Samuel 1:10. Vira uma página. Chega ali, naquele mesmo lugar, um amalequita, contando o que aconteceu quando aqueles reis guerrearam contra Israel. Que ele foi lá e ele viu Saul morrendo. Aí ele diz: assim me aproximei dele, ele está falando de Saul, e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Ele estava ferido. Tomei a coroa que trazia na cabeça de Saul e o bracelete que estava no seu braço, e os trouxe aqui a meu senhor. Davi, desse lugar da maior desgraça, é onde ele é coroado rei. 13 anos depois da promessa, 13 anos depois de Samuel ter ungido ele. Por quê? Porque ele não olhou as circunstâncias. E não olhando as circunstâncias e achando forças em Deus e tendo um coração segundo o coração de Deus, ele foi movido a mudar as circunstâncias. O lugar de maior desespero virou um lugar de glória. Então, na nossa angústia, na nossa tristeza, não olha a situação, olha a glória que virá.
coroa que será trazida, a bênção que virá. É tão incrível. Davi tinha tanto entendimento do projeto de Deus, que tem uma hora que ele já é rei e ele manda buscar a arca da presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. Na época de Davi existia o tabernáculo, existiam os sacerdotes ali cumpriam todo o ritual, só que não tinha a arca da presença de Deus, não tinha o lugar onde Deus falava, e ali era vazio, naquele santíssimo lugar era vazio, e Davi vai buscar a arca. Em vez de ele pegar essa arca e colocar de volta no tabernáculo, em vez de ele pegar essa arca e colocar de volta atrás do véu, no santíssimo lugar, onde o sumo sacerdote podia ouvir a voz de Deus, não, ele pega essa arca, manda fazer uma tenda, coloca essa arca lá dentro, onde ele podia contemplar a presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, em louvor em turnos, onde ele põe os levitas, os músicos, para adorar a Deus, e não tem nenhuma descrição na Bíblia que a gente possa dizer que existia algum véu que separava a presença de Deus daqueles que o adoravam. Ou seja, 1000 anos antes ele já sabia que o véu ia ser rasgado. Glória, é verdade. Glória a Deus. Ele já sabia que uma coisa que era. Ele já sinalizou com esse tabernáculo uma coisa que é: morar na presença de Deus todos os dias da minha vida. Assim como imaginou no coração você. O pastor Marcos estava comigo penúltimo sábado lá em Paulinha, e ele comentava que às vezes as pessoas veem: pastor, nunca fui amado, sempre fui judiado pelos meus pais, como é que eu vou amado? E ele mesmo tem uma história de vida, de ter sido muito maltratado pelo pai. Mas ele descobriu a identidade dele um dia. Ele descobriu que ele tem um pai amoroso. Ele tem um pai que excede todo entendimento. Ele tem um pai que o ama incondicionalmente e que não é esse visualmente ou geneticamente dado a ele, mas é o Pai do céu. E quando ele começou a ter intimidade com esse pai, ele descobriu a identidade dele de filho desse pai poderoso. E quando ele descobre essa identidade, a vida dele começa a andar em integridade, e ele começa a ser um poço que transborda desse amor. Mas eu nunca fui amado. Não, ele foi amado, e ele se sente amado, e ele hoje é um vaso de amor. Eu conheço ele e sei que hoje ele é um homem que abençoa muitas vidas, porque ele descobriu de quem ele é filho. Deus revelou a ele. Sabe, a intimidade não muda as pessoas. Então, umas coisas que às vezes eu fico imaginando, se estiver teologicamente errado, apaga, depois os pastores me corrigem. Mas os reis magos, bruxos, feiticeiros, eles tiveram um encontro pessoal com Jesus, gente. Eles viram um bebê cara a cara. Eles tiveram realmente uma intimidade com o Filho de Deus. Depois dessa intimidade, eles saíram de lá e tiveram uma visitação de um anjo. Não é tremendo? E agora eu vou dizer uma coisa que depois vocês me contestem, mas eu acho que eles se converteram, porque eles deixaram de ir para Herodes e viraram 180 graus e foram longe do pecado, longe da presença do diabo, longe do inimigo, longe das desgraças de Satanás. Por isso que eu acho que eles se converteram, porque eles tiveram uma conversão. É tudo minha imaginação. Amém? Glória a Deus. Esse encontro pessoal começa com intimidade, começa com adorar a Deus, começa com realmente receber a Deus, ler a Bíblia, pedir uma visitação, saber quem nós somos, saber que a desgraça momentânea que nós passamos pode ser um zigzag na nossa vida, pode ser o fundo do poço que vai se transformar num lugar na coroação. Pode ser não nos vamos ater a essa circunstância. Nós temos que superarmos a nós mesmos. Nós temos que ir além. Sabe, quando você não tem intimidade, você perde a identidade. E você perdendo a identidade, existe um risco muito grande. As pessoas que
estão com a identidade errada, gera nelas rejeição, gera nelas o espírito de orfandade. Nós estamos cheios de órfãos de pais vivos, pessoas que no momento da vida rejeitaram pai e mãe, rejeitaram a maneira de eles pensarem e passaram a viver como órfãos, apesar de ter pais e mães vivos. Isso porque tem a identidade errada. Tem a autoestima baixa, vive se autoafirmando, vive tentando provar que tem razão, vive querendo ser projetado, ser reconhecido, ser elogiado. A pessoa está sempre na necessidade da defasagem, precisando que alguém dê um empurrãozinho, que alguém dê um tapinha nas costas, que alguém faça um elogio. Gente, nós não temos intimidade com Deus, porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe que Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos ama independente das nossas falhas, Ele nos ama como somos, Ele nos abraça, Ele nos acalenta, Ele nos recebe, Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos ama. E quando eu tenho essa intimidade, eu descubro a minha identidade, e a minha identidade é de filho de Deus, é de filho do Altíssimo, é de herdeiro do trono. Toda unção dada a Jesus pode ser dada a mim, porque Jesus é meu mano velho. Não tem porquê eu viver capengando. Sabe? Está na hora de mudar o coração. Mudar o coração. Eu já falei isso aqui há muitos anos atrás, volto a repetir. Sabe, você pega um porquinho e dá banho nele, põe um perfume nele, deixa ele cheirosinho, põe ele na sala da sua casa. Tira toda a lama, toda a sujeira, toda a porquice. Deixa a porta aberta, você vai ver o que vai acontecer. Ele volta para a lama. Não, Deus, rasga meu peito, arranca esse coração de porco, coloca um coração de ovelha. Porque a hora que o Senhor me der banho, tirar toda a porquice da minha vida, o Senhor pode deixar a porta aberta, e para lá não volto mais. Ser cristão é ser livre, não é viver em porta fechada, não é viver debaixo de lei. Ser cristão é mudar o coração, é ter o coração segundo o coração de Deus. Eu quero ter esse coração de Davi, eu quero ter esse coração que não olha a circunstância, não olha a situação que eu estou vivendo, não olha a dificuldade do dia a dia, não olha os problemas naturais. Gente, se a gente for ver Jó, lá no final do livro de Jó, já no versículo 42, Deus fala com ele, ele fala: bem sei que tudo podes. Ele reconhece o poder de Deus. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ele passa não mais a entender, porque ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de comigo andar. É isso que eu quero. Sabe, eu já ouvi muita coisa, eu já estudei muita coisa, eu já li muita coisa, eu já presenciei muita coisa. Eu quero viver essas coisas. Eu não quero ouvir dizer que o irmão vê anjos. Eu quero ver anjos. Eu não quero ouvir dizer que o irmão visitou o terceiro céu. Eu quero visitar o terceiro céu. Eu não quero ouvir dizer que fulano impôs a mão sobre ciclano e aquela doença saiu. Eu quero ver Deus agir através da minha vida e da sua vida. Sabe, eu acredito em tudo, eu já vi tudo, mas eu quero viver isso. Rasga o meu peito, arranca fora, não está dando fruto. Não pode deixar a porta aberta que eu volto para o chiqueiro. Para com isso. Um coração grato, um coração feliz. Sabe, a gente olha as circunstâncias, está sempre reclamando, está sempre reclamando, está sempre reclamando. Marcos gosta dessa passagem. O cara tem um carro, o carro não está bom. O carrinho é mais velho, porque o carrinho é velho. Você não tem um carro porque não tem carro. Oh, glória a Deus que Deus te deu um carro. Você não tem carro, glória a Deus que Deus tem, que as cidades têm ônibus e eles podem te levar onde você precisar. Ah, mas
eu não tenho ônibus, os ônibus estão em greve. Glória a Deus que você tem perna, que você tem saúde para caminhar. Ah, mas eu estou numa cadeira de roda. Glória a Deus que você está numa cadeira de roda e ainda pode se locomover. Você podia estar travado numa cama. Ah, mas eu estou travado numa cama. Glória a Deus que o fôlego de vida ainda te mantém vivo. E se tirar o fôlego de vida, glória a Deus, porque eu sei para onde eu vou. E eu vou para a glória. Eu vou para a como vai ser bom. Para de reclamar, meu Deus. Oh, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Eu queria chamar o Eugênio aqui. Queria que ele cantasse uma música. Essa pessoa que fez essa música, ela tinha perdido um filho. E eu acho essa música muito bonita, porque ela mostra exatamente como a gente tem que... Eu acho que ela tinha um coração de Davi, ou melhor, um coração segundo o coração de Deus, quando fez essa música. E ela, para mim, fala muito sobre isso. Como reagir diante das adversidades. Como enfrentar os problemas. Como lidar com os problemas. Como fugir da depressão. É a doença desse século. Os psicólogos nem sabem mais como tratar. Eles começaram a tratar a psicologia mesmo, né? Tem 200, 250 anos. E depois o Augusto Cury começou a descobrir que Jesus era o melhor psicólogo de todos os tempos, já há mais de 2000 anos. Mas eles começaram a tratar, muita gente já ouviu de Freud, que tratava os problemas sexuais, depois Roger Skinner começaram a tratar, não, é o ambiente que você vive, a sociedade, outros falavam é genética, está no DNA. E hoje eles já estão descobrindo que revelar os problemas, a fonte dos traumas, a origem deles, não tem resolvido muito. Porque nada disso resolve o problema da depressão. Ao contrário, aumenta um pouco mais. Então agora eles estão muito preocupados, então com uma nova visão de motivação, proatividade, de você tentar forçar as pessoas a serem mais positivas. Mas isso é uma linha hoje que pode ter seu resultado, mas nós que somos cristãos, é tão fácil. É só falar, Deus, me dá um coração igual ao teu. Dá um coração segundo o teu coração. Me faz enxergar acima das circunstâncias. Eu não quero continuar como galinha, vendo um palmo diante. Me faz voar como águia. Vem. Pensei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor.
Obrigado, Pai. Não nos deixe, Senhor, abater. Queremos continuar, mesmo que não entendamos, Senhor, as circunstâncias. Mesmo que a nossa mente não alcance a dimensão do Teu mover, Pai. Queremos nos entregar por completo a Ti, Senhor. Por completo a Ti, Senhor. Pai, muda nosso coração. Dá-nos um coração segundo o Teu coração, Pai. Queremos, Senhor, ser realmente um povo que faz a diferença nesse mundo. Não é movido pelas circunstâncias, Deus, mas é movido pela intimidade contigo, que tem clareza de identidade, Pai. Queremos saber quem somos e queremos, Senhor, na revelação da identidade, mudar as circunstâncias, declarar as suas obras e buscar a integridade e santidade. Oh Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que somos, Senhor, uma grande família. Pai, se um de nós fraquejar, o outro estende a mão para levantar. Se um de nós se abater, o outro vai estar junto. Mas ainda assim, que ninguém fique ao nosso lado. O Senhor é o Deus que não nos abandona. Achamos forças, ó Pai, porque o Senhor nos levanta no mais profundo, Senhor, das circunstâncias. Fique de pé. Põe a mão no seu coração. Repita comigo: Pai, dá-me um coração segundo o Teu coração. Tua palavra diz que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir tu entrarás. Essa porta tem uma maçaneta só do lado de dentro. E eu quero te convidar agora a abrir a porta do seu coração. Fala comigo: Pai, eu abro a porta do meu coração. Entra no meu íntimo. Arranca esse coração de porco e coloca um coração de ovelha. Eu me entrego a Ti, Espírito Santo de Deus. Faz morada e ocupa todos os espaços do meu coração, da minha mente e do meu corpo. Seja eu a projeção e a revelação do Deus Altíssimo na terra, em nome de Jesus. Amém.